Eu realmente não sei por onde começar, mas aqui vou eu. De qualquer forma, pode me chamar de Ryan. Aprendi a ser mais cauteloso quando se trata de compartilhar informações pessoais, e acho que esta história é a prova disso. Eu moro nos Estados Unidos, embora não vá mencionar em qual estado. Na época da história, eu estava morando com minha irmã e seus 2 filhos. Minha irmã tinha se mudado comigo depois de deixar seu marido abusivo. O incidente a seguir aconteceu há cerca de 2 anos e meio, mas ainda sofro com pesadelos e um pouco de trauma por causa disso. O que estou prestes a contar é 100% verdade, não é besteira. É o que eu e um amigo realmente vivemos. Era junho daquele ano, bem na época em que a pandemia estava ficando séria. Eu trabalhava em um abrigo no meu estado como conselheiro social para crianças abusadas. Mas, depois de alguns meses, eu e alguns outros funcionários, incluindo um amigo próximo chamado Jake, fomos demitidos. Fiquei arrasado. Não sabia como ia conseguir pagar as contas. Saí em busca de empregos, preenchendo formulários, indo a entrevistas, e o mesmo fez Jake. Mas nada do que eu ou ele fazíamos parecia dar certo. Depois de quase 6 meses ainda desempregados, comecei a me sentir realmente frustrado. Quero dizer, eu tinha uma hipoteca para pagar, outras contas, além de estar cuidando da minha irmã e dos meus sobrinhos. Então, era seguro dizer que eu precisava de um emprego, e rápido. Estava procurando no Craigslist quando encontrei um anúncio de emprego. Procuravam pessoas para trabalhar em uma pousada que seria inaugurada em breve. Eles queriam contratar arrumadores residentes, um cozinheiro e um recepcionista. O pagamento era de $20 por hora e vinha com acomodação gratuita, com a possibilidade de voltarmos para casa nos fins de semana. Pensei, não dá para superar isso. $20 por hora é muito bom. Não era na minha área de atuação, mas naquela altura eu estava disposto a aceitar o que aparecesse. Naquela noite, liguei para o número do anúncio e um cara com sotaque sulista atendeu. Disse que estava interessado em me candidatar. Ele perguntou quando eu poderia ir para uma entrevista. Respondi que no dia seguinte, mas ele perguntou se poderia ir naquela mesma noite. Naquela noite? Achei estranho. Isso seria muito rápido para uma entrevista, e até comentei isso com ele. Não que eu estivesse reclamando, mas achei curioso, principalmente porque já era quase 4 da tarde e estava começando a escurecer quando liguei. O cara respondeu dizendo que estavam bem desesperados e que, se eu realmente quisesse o emprego, ir naquela noite seria uma grande ajuda para eles. Concordei e perguntei se poderia levar meu amigo Jake, já que pareciam tão desesperados. Ele disse, claro. Depois perguntou meu nome, deu o endereço e disse que nos veria quando chegássemos. Contei para minha irmã e meus sobrinhos, que tinham 12 e 15 anos na época, que estava indo ver sobre um emprego que achei no Craigslist. Minha irmã não gostou da ideia, mas ignorei os protestos dela e do meu sobrinho mais velho sobre ter cuidado ao responder anúncios no Craigslist. Saí de casa e fui buscar Jake. Nós 2 seguimos para a entrevista. Enquanto dirigíamos, fiquei irritado ouvindo-o reclamar constantemente sobre como empregos de 20 por hora eram bons demais para ser verdade. Eu não me importava se era ou não bom demais para ser verdade. Eu precisava de um emprego e estava desesperado, então queria acreditar que era real, não importava o quê. Não podia acreditar o quanto era longe da cidade. Por quase 1 hora, dirigimos por uma estrada rural cercada apenas por mato de ambos os lados. Quando finalmente chegamos, a pousada ficava afastada da estrada e parecia uma daquelas casas de plantação que você só vê nos estados mais ao sul. Quando chegamos à varanda, fomos recebidos por um jovem magro chamado Jordan. Ele parecia alguém que pertencia a um parque de skate e nos cumprimentou com um sorriso estranho. Jordan nos disse que éramos o 4º e 5º candidatos entrevistados naquele dia e que o último tinha sido contratado na hora para a vaga desejada. Achei isso estranho. Contratarem alguém na hora? Isso era raro hoje em dia. Eu mesmo precisei passar por 3 entrevistas antes de ser contratado como conselheiro no abrigo. Tentei ignorar o pensamento enquanto Jordan nos conduzia para dentro da pousada, até a cozinha, onde se virou para nós e disse: "Acho que Michael vai gostar de vocês 2. Quando Jake começou a responder, de repente, atrás de nós, apareceu um homem grande e corpulento. Ele era tão alto que parecia um lutador. Logo descobrimos que era Michael, o dono da pousada.
Depois que Jake nos apresentou, seguimos Michael por alguns cômodos até seu escritório, onde ele nos disse que conversaríamos melhor lá. Perguntei a Michael quem tinha atendido minha ligação mais cedo, já que a voz não parecia ser dele. Ele disse que tinha sido o irmão Charlie, que era o cérebro por trás de toda a operação. Perguntei se ele queria dizer a inauguração da pousada, e ele respondeu com um sim e uma risada estranha. Michael também disse que ele, o filho Jordan e a filha Marissa seriam os responsáveis pela administração do local no dia a dia, enquanto Charlie trabalharia nos bastidores. Quando perguntei sobre o tipo de trabalho do irmão no governo, Michael mudou de assunto, sugerindo irmos logo para a entrevista. Ao finalmente entrarmos no escritório dele, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o quão assustador era. Havia animais empalhados e embalsamados de todos os tipos nas prateleiras e mesas ao redor da sala. Veados, um jacaré, um lobo, até a cabeça de um javali montada acima da porta. Você imaginava, e Michael tinha. No entanto, não pensei muito sobre o que ele tinha no escritório. Eu só queria um emprego. Além disso, todo mundo precisa ter um hobby, certo? Jake e eu nos sentamos à mesa, prontos para sermos entrevistados por Michael. Ele explicou que esperava contratar mais 2 pessoas para finalmente começar a preparar a pousada para sua inauguração no final do outono. A entrevista começou com Michael nos fazendo perguntas realmente estranhas, além das usuais. Algumas eram muito pessoais, como quando foi nosso último exame físico ou se estávamos tomando algum remédio prescrito, perguntas realmente inapropriadas para um empregador fazer. Durante essas perguntas, Jake e eu ficamos realmente confusos sobre o que aquilo tinha a ver com o trabalho em si. Michael garantiu que as perguntas eram feitas 100% por motivos de segurança, caso alguma emergência ocorresse enquanto trabalhássemos para ele. Parecia tudo uma grande desculpa para mim, e sendo honesto, senti vontade de levantar e ir embora. Comecei a pensar que talvez aquilo nem fosse uma entrevista real, mas algum tipo de golpe. Mas então, a minha necessidade desesperada por um emprego voltou, e além disso, Michael nos tranquilizou novamente, dizendo com seriedade que as perguntas eram mesmo relacionadas à segurança no local de trabalho. Fiquei para o restante da entrevista, e Jake também. Ainda assim, senti que algo estava errado durante todo o tempo, mas sabia que não podia sair, porque precisava do emprego. No final, Michael nos disse que a entrevista havia terminado e que nós 2 estávamos contratados, porque ele gostou de nós. Ótimo, pensei. Eu consegui. Finalmente consegui um emprego. E na minha cabeça, isso era tudo que importava. Michael então nos mostrou a pousada, dizendo que antes de sua inauguração, precisaríamos nos empenhar muito para limpá-la. E ele estava certo. Com exceção de 4 quartos, todos os outros pareciam um completo desastre, incluindo um que tinha grandes danos causados por um vazamento no telhado, que só havia sido consertado recentemente. Também conhecemos a filha de Michael, Marissa, que, honestamente, parecia estar muito mal por algum motivo. Ela parecia fora de si quando ele nos apresentou. Não quis parecer rude e fingi que não percebi. Conhecemos outros funcionários, Katrina e Rob, e também conhecemos Charlie. E deixa eu te dizer, Charlie era um cara bem assustador. Ele tinha um comportamento frio e sem emoção, e não parecia interessado em conhecer seus novos colegas de trabalho. Depois de vermos toda a parte interna da casa, pensei, é isso. Vimos a casa, fomos contratados. Agora podemos ir para casa e voltar na segunda-feira de manhã, prontos para trabalhar, certo? Errado. Porque Michael nos levou para a garagem, dizendo que tinha uma última coisa para nos mostrar. Uma trilha na floresta, que, segundo ele, realmente atrairia os hóspedes. Eu queria recusar, pois já era noite e estava completamente escuro, mas ele nos deu uma lanterna para cada um, antes de pegar uma para si mesmo. Ele pegou uma espingarda da prateleira. Jake e eu nos entreolhamos, depois olhamos para Michael, como se ele fosse louco. Porém, ele nos garantiu que estava levando a arma por causa dos coiotes que costumavam andar pela área à noite. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta para mim. Não importava o quanto eu precisasse do emprego, eu não queria seguir um estranho em uma floresta, muito menos um estranho carregando uma arma à noite. No entanto, decidi esconder meu medo e ir junto, porque não queria perder o emprego que acabara de conseguir. Enquanto caminhávamos pela trilha, conversando superficialmente pelo caminho,
Fomos entrando cada vez mais na floresta. Michael continuava falando sobre como queria colocar mesas de piquenique ou fazer uma enorme fogueira ali. Sim, parece ótimo, cara, murmurei, olhando para Jake para tentar ver sua expressão. Depois de um tempo, continuamos em silêncio até que notei algo. No começo, pensei que era só o vento ou algo assim, mas, conforme avançávamos, os sons ficavam mais altos. Era como um murmúrio ou um sussurro, mas parecia que várias pessoas estavam sussurrando ao mesmo tempo. Michael não parecia perceber o som, como se não o ouvisse, mas eu sabia que não era o único que estava ouvindo, porque vi Jake virando a cabeça de um lado para o outro, tentando descobrir de onde vinham os sons. Ei, você está ouvindo isso? Ele perguntou. Sim, cara, que diabos é isso? Michael não disse nada e continuou. Sem conhecer a área, tudo o que podíamos fazer era segui-lo. De repente, vi algo à distância. Uma luz desbotada vindo por entre as árvores. Chegamos a uma clareira, que estava fracamente iluminada por uma fogueira ardendo no meio. Quando nos aproximamos da clareira, Jake e eu congelamos. Na clareira, havia cerca de meia dúzia de figuras vestindo mantos pretos com capuz. Eles também congelaram ao nos ver. À esquerda da clareira, havia algum tipo de animal, parcialmente obstruído da nossa visão. Não consegui identificar que tipo de animal era ou qual parte dele estava ali, mas definitivamente dava para ver sangue. Um culto. Parecia que havíamos tropeçado em algum tipo de culto ou ritual. Michael se virou para olhar para nós assim que percebeu que não estávamos mais o seguindo. Ele abriu um sorriso distorcido. O que diabos é isso, cara? Jake gritou. Que porcaria é essa? Nós damos as boas-vindas aos nossos novos convidados, disse ele, virando-se para os outros de mantos. Ao início do ritual de caça. Eu queria perguntar o que eles estavam caçando, mas tinha uma sensação horrível e doentia no estômago de que já sabia. Meu Deus, fomos estúpidos. Michael levantou sua espingarda no ar, como se fosse algum tipo de troféu, e então gritou para os outros, que começaram a gritar atrás dele. Mas o que está acontecendo? Pensei. Isso é completamente absurdo. Michael disparou a espingarda para o alto, gritando. Honestamente, eu congelei. Eu estava apavorado naquele momento. Pisquei, esperando que aquilo não estivesse realmente acontecendo, mas estava errado. Estava acontecendo, e era real. Havíamos caído em uma armadilha, possivelmente mortal. Ou seríamos cúmplices de algo que esse grupo de malucos planejava, ou nos tornaríamos as vítimas deles. Comecei a entrar em pânico, mas não tive tempo. Jake viu nossa chance quando Michael virou de costas para nós por um breve momento. Ryan, corra! Ele gritou, disparando de volta pelo caminho de onde viemos. Corremos pela floresta, seguindo a trilha como se o próprio diabo estivesse nos perseguindo. Ouvi tiros ecoando atrás de nós, acompanhados de gritos furiosos e passos correndo em nossa direção. Nos abaixamos e desviamos, sem realmente saber de onde vinham os tiros ou para onde estavam sendo disparados. Tudo o que eu sabia era que precisava continuar me movendo de alguma forma. Pela graça de Deus, conseguimos sair de lá. Chegamos de volta à minha caminhonete, destrancamos a porta, pulamos dentro e aceleramos, justamente quando o grupo nos alcançou e começou a atirar nos pneus. Jake queria ir direto à polícia. Eu discordei porque sabia que ninguém acreditaria na nossa história, então mantivemos o silêncio. Acabei contando para minha irmã e meus sobrinhos que o trabalho simplesmente não era para mim. Algumas semanas depois, consegui outro emprego em uma lanchonete local. Jake e eu nunca mais falamos sobre o que vimos naquela noite. Nunca mais mencionamos isso. E sempre que eu precisava passar por aquele caminho em direção à cidade, fazia um desvio para evitar passar perto de sua propriedade. Por um tempo, eu estava constantemente olhando por cima do ombro. Estava assustado, preocupado que eles tentassem vir atrás de nós, mas isso nunca aconteceu. 6 meses depois, fiz minhas malas e me mudei em busca de melhores oportunidades de trabalho. E agora, moro em outro estado. Até hoje, ainda tenho pesadelos de vez em quando. E quem pode garantir que Charlie não está tentando recrutar novas pessoas para cair no mesmo tipo de golpe? Pessoas azaradas como nós. Assim estou avisando. Tome cuidado com os empregos que você aceita e com os anúncios que responde no Craigslist. Porque se isso aconteceu comigo e com meu amigo Jake, pode acontecer com qualquer pessoa por aí.
Pode acontecer com você. Há cerca de um mês, comecei um novo trabalho como segurança em uma faculdade comunitária local. Como sou um novato, fui colocado no turno da noite logo de cara. Normalmente, trabalho das 10 às 6 durante a semana e das 6 às 6 nos finais de semana. É um bom trabalho, paga bem, tem bastante hora extra. O campus não tem dormitórios e eu sou o único aqui à noite. Fica solitário e muito silencioso. Ficar assistindo às câmeras de segurança é monótono e patrulhar os corredores vazios e escuros só pode ser feito por um tempo antes que o tédio realmente se instale. Quando comecei, esperava ser colocado no pior turno, nos piores horários. Eu estava certo. Fui colocado no turno da noite, antes mesmo de ter a chance de conhecer o lugar de verdade. O lugar é assim. Costumava ser uma antiga academia católica para meninas até o final dos anos 60. Não é particularmente rural, mas mais suburbano. Fica no alto de uma colina com vista para uma rodovia. 5 andares na parte nova do prédio, 4 andares na ala do convento e da capela. Foi inaugurado pela primeira vez na década de 1890 por uma ordem religiosa de freiras, especialmente para jovens que também queriam se tornar freiras. Foi crescendo até que, eventualmente, a frequência diminuiu e foi vendido para o Estado, que, por sua vez, o converteu em uma faculdade comunitária depois de quase uma década de abandono. Eu não sou uma pessoa que se envolve com o ocultismo ou que sabe muito sobre o sobrenatural. Eu cuido da minha vida e tento fazer meu trabalho. Mas, recentemente, este lugar tem me deixado em um estado raro. Eu não me assusto facilmente, mas em pouco tempo trabalhando aqui, comecei a achar que algo está errado. As câmeras de segurança são câmeras típicas de CFTV, não gravam áudio. Mas no monitor, ouço um som crepitante, como estática. Não há como ativar ou desativar o áudio no monitor. Isso vai e vem. Ouço passos, como solas de couro batendo nos corredores pelo monitor de segurança. Quando faço patrulhas na ala do convento, os armários que normalmente são reservados para a equipe de limpeza e manutenção estão destrancados e escancarados. Já os vi abrindo pelas câmeras, mas só meu supervisor pode reproduzir as filmagens. Portas que sei que tranquei durante a minha primeira patrulha estão destrancadas e abertas na terceira patrulha. Os sensores de movimento detectam algo e ligam quando nem estou naquele andar, e quando estou, às vezes nem reagem ao meu movimento no corredor. E quando vou ao que agora é a biblioteca, antigamente era a capela, ouço música de piano vindo do corredor por onde acabei de passar. Até agora, já ouvi o prelúdio do Tédéon de Charpentier. Fiz aulas de piano quando era mais novo. Eu não bebo mais, não uso drogas, prescritas ou não. Não há histórico de doenças mentais, e isso não aconteceu apenas em uma noite. Não sei como contar isso ao meu supervisor sem parecer louco ou covarde. Nem sei se estou postando isso no lugar certo. De qualquer forma, faltam só mais 4 horas para acabar o meu turno. Trabalho em um serviço de helpdesk de TI 24 horas por dia, 7 dias por semana, e estava fazendo um turno da madrugada. Por volta das 3 da manhã, fui sair para o intervalo e fumar um cigarro. Estava parado a alguns metros da entrada do prédio, numa parte praticamente vazia de um grande estacionamento. Durante o dia, nosso prédio tinha cerca de 300 funcionários trabalhando lá, mas à noite só havia alguns de nós. O estacionamento tinha alguns postes de luz espalhados, então eu conseguia ver todo o espaço com bastante clareza. Já estava mais ou menos na metade do cigarro, quando de repente, o vento parou completamente, os grilos silenciaram e o ambiente ficou totalmente quieto e calmo. Uns poucos segundos depois, ouvi nitidamente passos começando de longe na área vazia do estacionamento bem à minha frente e vindo na minha direção, ficando cada vez mais altos. Eu estava numa área bem iluminada, grande e vazia, e não conseguia ver absolutamente nada. Os passos ficaram tão altos que parecia que o que os estava fazendo deveria estar a 1 ou 2 metros de mim, mas eu só via espaço vazio. Saí correndo dali o mais rápido que pude. Toda a experiência durou apenas uns 10 ou 15 segundos, e nos anos em que trabalhei lá,
Nunca aconteceu nada parecido novamente. Minha mente racional quer acreditar que foi um truque da mente. E talvez tenha sido. Mas, se foi algum tipo de alucinação, eu nunca tive uma alucinação como essa antes ou depois. Isso aconteceu há quase 10 anos. Meu primeiro emprego depois do ensino médio foi em uma empresa de segurança na minha região. O lugar onde eu trabalhava era uma antiga fábrica de tapetes que agora era usada apenas como depósito, e eu fazia o terceiro turno. O trabalho era super fácil, já que, por ser um depósito, não havia funcionários à noite, então eu era a única pessoa no local. O lugar era conhecido pelos outros guardas por ser estranho e por ter atividade paranormal. A área onde ficava e o próprio prédio tinham um histórico de inúmeras mortes. Foi construído em um antigo campo de batalha da Guerra Civil Americana, e o prédio tinha pelo menos 70 anos, com no mínimo 10 mortes ocorridas lá, todas de maneiras brutais. Eu passei por várias coisas inexplicáveis nesse trabalho. Durante as rondas, tudo o que precisávamos fazer era caminhar pelo interior ao longo das paredes principais e sair pela mesma porta por onde entramos. Uma área que eu sempre passava tinha uma porta que dava acesso a uma escada única de concreto, levando a uma grande sala vazia, usada pela manutenção quando a fábrica estava em funcionamento. A porta sempre ficava aberta, porque, ao longo dos anos, o piso de concreto se deslocou e era necessário usar força para conseguir fechá-la. Havia marcas no chão, onde a porta arranhava o concreto ao se mover. Um dia, enquanto fazia a ronda, passei por essa porta e ela estava aberta. Ao caminhar ao longo da parede no lado oposto do prédio, ouvi um barulho enorme de batida que ecoou pelo lugar. Voltei para verificar e vi que a porta havia sido forçada a fechar. Em outra ocasião, enquanto caminhava pela área de expedição, precisei passar por um corredor formado por caixas empilhadas de aproximadamente 1,80 m de altura e 4,5 metros de comprimento em ambos os lados. Quando cheguei ao final do corredor, uma figura negra de cerca de 90 centímetros de altura atravessou de um lado para o outro bem na minha frente. Olhei ao redor e não vi nenhum animal, e não havia pegadas na poeira do chão naquela área. Outra vez, comecei minha ronda entrando em uma grande parte vazia do depósito e ouvi o que parecia ser várias pessoas conversando entre si, mas não conseguia entender o que diziam. No início, não pensei muito sobre isso, mas depois me dei conta de que eram 3 da manhã e não deveria haver ninguém ali. Voltei para verificar, mas não ouvi mais nada. Olhei ao redor e não havia ninguém. Revisei as gravações das câmeras de segurança e o local estava completamente vazio. Alguns anos atrás, eu trabalhava em um restaurante popular de fast food. Não havia muita atividade estranha, mas tive 2 experiências. Eu estava trabalhando no turno de fechamento uma noite e tinha acabado de entregar um pedido no drive-thru. Para dar uma ideia do layout, quando você se afasta da área do drive-thru por cerca de 2,5 metros, vira à esquerda e há um corredor reto de uns 8 a 9 metros até a porta dos fundos do restaurante, passando pela área de preparo de alimentos e pelo setor de lavagem de louça. Quando você chega à porta dos fundos, a única direção possível é virar à direita, onde fica o pequeno depósito de alimentos secos. Eu estava caminhando para os fundos para lavar louça e também procurar minha gerente, pois precisava perguntar algo. Quando virei a esquina e comecei a andar em direção aos fundos, vi, pelo canto do olho, alguém andando da porta dos fundos para o depósito. Pensei, é minha gerente, vou perguntar para ela. Fui até os fundos, virei a esquina e não havia ninguém lá. A única outra saída seria o acesso ao telhado, mas ninguém sobe lá, especialmente à noite. Foi então que percebi que eu realmente só tinha visto a silhueta de uma pessoa, mas nenhum detalhe como cor de roupas ou algo assim. Voltei para a frente e vi que minha gerente estava no escritório dela o tempo todo. Não foi algo super assustador, mas definitivamente foi estranho. Outra vez, eu estava fechando o restaurante com meu amigo e nossa gerente. O restaurante estava passando por uma reforma completa na área do salão de refeições, incluindo o balcão da frente, mas a cozinha ainda estava funcional. Por isso, eles instalaram paredes temporárias atrás do balcão para bloquear a área em reforma,
deixando apenas uma porta pequena para acesso, caso necessário. Não conseguíamos ver nada da área do salão, a menos que abríssemos essa porta. Como estávamos funcionando apenas pelo drive-thru, o movimento estava super lento. Além disso, o salão estava completamente escuro, então muitos provavelmente pensavam que estávamos fechados. Nós três estávamos próximos ao escritório da gerente, conversando para passar o tempo, e estava tudo bem quieto. Minha gerente estava prestes a falar algo quando todos ouvimos 2 batidas vindas da área do salão. Ficamos olhando uns para os outros e verificamos a janela do drive-thru, caso alguém tivesse aparecido para fazer um pedido. Não havia ninguém lá. Minha gerente pediu para meu amigo dar uma olhada, mas ele respondeu: "De jeito nenhum. Vai você é a gerente." E começou a rir. No fim, ela foi checar e não encontrou nada nem ninguém lá fora. Ficamos um pouco assustados, mas tentamos justificar dizendo que talvez alguém tivesse batido em uma das janelas do salão.